todos os nossos seguidores aqui do Portal Convergente. Aqui é Letícia Barbosa apresentando mais um debate político. É um prazer estar aqui com todos vocês e com essa presença especialíssima que é a querida Liliane Araújo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Deixo já aberto aqui para você cumprimentar os nossos seguidores. Nós estamos agora ao vivo. Gostaria de mandar um grande abraço a cada um de vocês e vai aí convidando outras pessoas, porque hoje o debate político vai ser muito interessante. Vamos estar falando de mulheres, política, empreendedorismo e muito mais. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço, Letícia, o convite de estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória. Agradecer também a Érica por esse convite e da oportunidade, né, de estar aqui me apresentando mais uma vez, principalmente para o seu público aqui do Convergente. Olha, para todos que estão nos acompanhando, a Liliane é jornalista, bacharel em Direito, temos também uma empresária e uma grande figura política. Nós temos também aqui uma importante informação, que é o fato de você ser a fundadora do Instituto Mais Cidadania. Você aí que está nos acompanhando, continua, porque daqui a pouco ela vai explicar um pouco mais. Mas já iniciando aqui o nosso processo, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso seguidor, que ainda não lhe conhece tão profundamente, um pouco da sua trajetória, tanto acadêmica, profissional e agora na política, certo? Tá certo, estou aqui para isso mesmo, para conversar com vocês. Então, eu comecei no jornalismo, mas eu sempre falo para todo mundo, eu não era minha opção ser jornalista. E filha de militar, sabe que dinheiro curto, mais 2 irmãos, meu pai não tinha condições, minha mãe não trabalhava, não tinha condições de pagar uma faculdade. Então, eu tinha obrigação de passar, ou passava ou não passava, né? Então, a minha opção foi essa. Então, eu tinha medo, porque a concorrência de direito na universidade pública é muito grande. Muito grande. E aí eu me inscrevi para jornalismo, passei, graças a Deus, e fui lapidando, né? Que hoje o que eu mais amo fazer e faço por paixão é o jornalismo. Foram 12 anos na Rede Amazônica, foi o meu primeiro emprego como jornalista e lá desenvolvi. Hoje desenvolvo outros, né? Estou na Cenário. Sim, um grande como abraço jornalista, para a Paula Litai. tem que citar aqui os nossos parceiros e continuo também atuando muito na área de jornalismo empresarial. Sim. Porque a gente tem que empreender, né? Quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente começa a arriscar mais, né? A gente perde o medo de ser só funcionária, e foi aí que eu fui empreender, né? Foi um momento muito difícil da minha vida, um momento de divórcio, de separação, que eu falei assim, o que eu faço agora? Volto para o mercado normal ou arrisco empreender? Porque eu tinha, né, um pouquinho da rescisão e tal, e fui empreender com uma empresa, né, de eventos corporativos, que não deixa de ser também da área de comunicação. E estou aí até hoje galgando, aí, caminhando e também buscando espaço na política, porque é importante que nós, mulheres, participemos da política, porque quem é que vai trabalhar as nossas demandas, as nossas necessidades? Quem entende das nossas necessidades somos nós, que somos mulheres. Nós temos demandas específicas. E não vai ser os homens que vão tratar aquilo com tanta atenção e carinho. Claro que é um cargo público, a gente tem que trabalhar para todos, mas se faz necessário para a gente ter mais igualdade, né? Uma paridade, né? Isso é, inclusive, uma das perguntas que eu ia falar. Para quem está nos acompanhando, no último dia 2, foi anunciado a sua pré-candidatura, correto, para deputada federal pelo Avante. Estamos vendo aí sua caminhada. E, para quem não conhece, todos os políticos, em geral, têm aí como eu posso dizer, realmente um carro-chefe, né? Qual aí a bandeira que você levanta? Qual aí o seu carro-chefe que as pessoas que estão nos acompanhando podem se identificar um pouco com o seu processo político? Eu sou mulher, né? Então a minha principal bandeira vai ser para as mulheres. Eu quero ser uma voz para as mulheres. E quando a gente trata de mulher, a gente tem um leque bem abrangente, porque a gente é mãe, né? Ou a gente vai ser mãe, então a gente tem que pensar nisso, na questão de demandas para as mulheres com relação ao mercado de trabalho, à educação, à saúde da mulher, a questão de direitos, né, e a parte de justiça. Então, assim, essa será a minha principal bandeira. Mas eu não posso esquecer, como eu falei, da questão da mãe,
porque eu tenho um filho que ele tem uma deficiência intelectual, né? Ele é autista, ele tem TDAH também, e todo mundo, né, quem está nos assistindo agora, ou ouvindo, né, no podcast futuramente, conhece alguém que tem alguma deficiência ou tem dentro da família. Então, isso, para mim, é prioridade. E quando a gente se depara com decisões como a de ontem, do STJ, que define como rol taxativo alguns serviços, ou seja, a gente já paga, né, pelo serviço. Eu não estou nem falando do SUS, porque o SUS não tem condições de atender essas necessidades, embora seja obrigação do poder público oferecer saúde, né, zelar pela vida do cidadão, garantir habitação, segurança, várias coisas. Mas, assim, eu estou falando de um serviço que a gente paga, a gente não recebe de graça. E, a partir dali, quando você vê que você paga com o maior sacrifício um plano de saúde, e aí você não vai ter aquela terapia que o seu filho... Você pagou o plano para justamente você dar uma condição melhor de tratamento para o seu filho. Então, assim, eu fico muito triste com essas coisas. Então, assim, e uma das maneiras da gente também tentar reverter toda essa situação é criando novas leis. E que o Congresso, daí a importância, né, do cargo, né, de concorrer a deputado federal, porque tudo vem de lá, vem de Brasília e vai por simetria nos estados e nos municípios. Então, uma das grandes bandeiras vai ser isso. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar as políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência, independente se é física ou intelectual. Porque essas pessoas já estão marginalizadas, né? Já estão deixadas de lado pela sociedade. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer e dar oportunidade, porque isso não torna a pessoa incapaz. Né? Então, eu fiquei muito triste com essa decisão e a gente está aí, tem que trabalhar para reverter isso. Né? É um processo de representatividade muito grande e importante, o que nós estamos acompanhando hoje em dia, principalmente com a ascensão. Óbvio que nós sabemos que nem se compara, mas vem aumentando cada vez mais a questão do interesse feminino pela política, pela representatividade. E dentro disso, nós vimos também uma mudança de sigla sua. Estamos aí vendo que você está no Avante. Você, como é que foi o processo da escolha do seu partido? Quais as suas expectativas hoje estando filiada ao Avante? Eu vou falar primeiro sobre a questão de mudanças de partido. Sim. Essa questão de ideologia, isso ficou para a história, né? Sim. Para o papel, para os livros, questão de ideologia, de direita, de esquerda, porque na prática, quem quer se tornar candidato, e a gente tem que ser bem cartesiana, Sim. Né, nesse aspecto, a gente precisa buscar um partido que lhe dê viabilidade, lhe dê condições. Então, quando a gente chega, né, num partido, a gente vai lá porque a gente tem uma condição de concorrer. Porque, não se engane, os partidos políticos, muitas das vezes, isso é porque a lei exige que tenha pelo menos aquele percentual mínimo de mulheres. Então, eles, a cada 2 anos, eles precisam de mulheres. Mas com as questões que já ocorreram, né, de cassação de chapas, que utilizaram mulheres com candidaturas laranjas, né, candidaturas fakes, agora ficou mais exigente. O nível de você escolher as mulheres que vão participar do seu partido. Tem que ser mulheres que tenham voto, tem que ser mulheres que já atuem na política e que, no resultado final, ela traga, né, aquilo que eles querem, que é o voto. Ou então que ela seja eleita. E essas minhas mudanças foi porque, assim, você entra dentro do partido, né, negocia uma situação de, eu vou atuar aqui, eu vou... trabalhar por aqui, eu vou ter essas condições e tal. Quando chega o processo eleitoral, é tudo diferente. Então, assim, eu nunca deixei um desafio de lado, porque quando eu entro, eu encaro aquele desafio, eu vou até o final. E a minha busca é sempre essa, um partido que me dê um abrigo, uma condição de viabilidade. E no Avante eu encontrei isso. Eu estou tendo toda a condição, eu estou tendo espaço, né, para poder me movimentar e atuar e me apresentar como uma opção. Mas é importante também eu falar para o público que está nos acompanhando que os partidos políticos, todos eles já têm os seus interesses e já sabem quem são os seus preferidos. E é muito complicado a gente falar sobre isso, mas a gente precisa falar abertamente, porque quem são os dirigentes dos partidos hoje?
a maioria são homens. Nós temos cerca de 34, 36 partidos, porque houveram fusões, né? E alguns partidos sumiram, porque desde a última eleição geral, que foi em 2018, alguns não atingiram a cláusula de barreira, que é aquele percentual mínimo de votação para candidatos a deputados federais. Então, deixou de existir, porque não tem mais como ter recurso, né? Financiamento de campanha, que é o fundo eleitoral, e nem tempo de TV. Então, são partidos que sumiram e outros fizeram fusão. Quem são os mandatários dos partidos? São homens. Quem são os dirigentes dos diretórios das executivas? São homens. Então, assim, os partidos de todo o Brasil, apenas 5 mulheres presidem. Salvo engano, é o Podemos, o PT, e tem mais outros 3 partidos que têm mulheres que são presidentes nacionais. E aí você vê como é diferente, né, a forma de lidar, o apoio que as mulheres dentro desses partidos têm, né? Então, a gente tem que observar esse movimento. E a gente só vai ter condições de igualdade, mesmo tendo direitos garantidos por lei, quando os partidos políticos entenderem que é necessário a presença das mulheres nos diretórios para que a gente tenha voz e para que a gente tenha também condições de competir com os homens dentro do partido. Isso não é questão de feminismo ou de machismo, não. Isso é questão de igualdade, direitos iguais, é isso. A questão de paridade, né? Ter a mesma condição ali de estar em uma competição realmente igual, semelhante, estar nesse processo, me trouxe algo muito importante, assim, que eu fiquei pensando agora, junto com os nossos seguidores que estão aqui interagindo, inclusive um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Você é uma mulher que já tem aí uma caminhada muito grande em relação à sua vida acadêmica, profissional, sempre esteve aí nos bastidores, né, como uma boa jornalista. Mas agora queremos saber por que deputada federal. Existe aí uma grande discussão também em relação a isso. Por que não vir para um cargo de deputado estadual? Por que ir logo para federal? Como é que foi aí sua tomada de decisão? A tomada de decisão para a escolha é que, assim, eu, na última eleição geral, eu concorri para deputada estadual e é uma concorrência muito difícil. É quase como concorrer para vereador, que é uma eleição também muito difícil. E você, quando está num grau de concorrência muito grande, fica mais difícil, né? Quando você não é apadrinhada, quando você não tem um cargo já, quando você já não tem um mandato. Então, fica muito difícil você concorrer. E, no caso de federal, o número de candidatos é bem menor do que o número de candidatos estaduais. Mas também a quantidade de votos que você precisa ter é muito grande. Mas só a amplitude, né, de universo de eleitores que você vai poder atingir é muito maior. Mas, independente disso, eu amadureci com a formação política e o incentivo maior, né, do Renova BR é para candidaturas federais. Por que eu digo isso? E por que eles foram tão assertivos em fazer uma formação política para o legislativo na esfera federal, né, ou o Senado, ou deputado federal? Porque são os deputados federais que mantém os partidos. Todo partido precisa ter um número de deputados federais para poder garantir o fundo eleitoral e poder garantir tempo de TV e a sua representação, a sua existência como partido. E além desse detalhe, as decisões, né, que norteiam as nossas vidas, elas vêm de onde? Vêm lá de Brasília, vêm lá do Congresso. Muitas das decisões importantes. E quem é que governa hoje, que a gente observa? É o Congresso, não é o presidente. O presidente teve que se aliar e ceder a alguns pedidos dos parlamentares para poder governar. Então, o que a gente observa é que, assim, quem governa realmente é o legislativo, né? Porque somos nós que apresentamos projetos de leis. Olha, nós, eu digo assim, os deputados federais ou estaduais, mas vamos nos ater ao legislativo na esfera federal. Sim. São eles que apresentam os projetos de leis, claro que pode ter iniciativa também do Senado, mas é de lá, né, que muita coisa que norteia a nossa vida, como eu falei, é decidido. Então, eu acho que mais do que justo a gente trabalhar essa questão
da candidatura, até porque também não tivemos mais mulheres deputadas federais pelo Amazonas. E isso deixa uma lacuna irreparável. Imagine, praticamente 2 legislaturas sem a presença da mulher para representar o estado do Amazonas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Então, se faz necessário, né, essa representatividade de mulheres no Congresso Nacional. Olha, algo que eu fiquei analisando um pouco aqui, permita-me elogiar você, é que todos que consomem a questão da informação amazonense, dos meios de comunicação, sabem o nome de peso que você tem no jornalismo. O estudo, a sua visão de política é algo muito claro que nós conseguimos acompanhar. E eu fico imaginando, dentre esse processo, você está aí hoje em dia no cenário como política, mas isso não anula todos os seus anos de capacitação para a sua caminhada, né, no seu trabalho. Dentre isso, como é que fica a situação da Liliane, jornalista, Liliane, política? Porque nós sabemos que a questão da ideologia política, ela se torna uma questão, como você falou. Em muitos momentos você consegue alinhar, em outros momentos você consegue deixar de lado para realmente ater-se a alianças necessárias, mas nós estamos em um momento de muita polarização. Acho que você, inclusive, pode comentar um pouquinho conosco qual a sua opinião em relação a isso, porque nós estamos em uma eleição muito polarizada, de direita, de esquerda, o partido que você se filia traz essa situação muito delimitada ou não. Então, dentre isso, como é que tem sido para você o seu lado também pessoal, como cidadã, que é uma atividade de realmente você questionar, você julgar, você problematizar, né? Como cidadãos, nós temos que fazer isso, temos que analisar o cenário que nós estamos, e como política, porque, querendo ou não, é necessário alianças, é necessário você ver o lado ali que você vai conseguir implementar um trabalho melhor. Como é que está sendo a questão dessa eleição tão polarizada na sua visão? Eu vou primeiro responder, depois eu vou para a eleição polarizada. Eu vou falar um pouquinho sobre a educação e a política, né? A formação. Eu acho que se complementa, porque quando você decide se tornar um candidato ou ser político, né? Político profissional, né? Que eu estou dizendo, de concorrer, de disputar, chegar a ter um mandato, é necessário você ter conhecimento, e foi o que eu fui buscar. Então, em nenhuma eleição que eu concorri, eu deixei de buscar conhecimento para que eu tentasse ser diferente do que a gente tem hoje, no geral. Porque, muitas das vezes, o que a gente tem aí são pessoas que decidiram, ou são pessoas que já são filhos de políticos, ou são parentes de políticos, ou são apadrinhados por políticos, mas que não buscaram formação, conhecimento. E, muitas das vezes, deixam a desejar com os seus mandatos. Porque a gente vê que é um mandato que não tem muita expressão, que não apresentou propostas que realmente melhorassem a vida do cidadão. Então, eu acho que, a partir do momento que você decide, e isso é para qualquer cidadão, é livre, né? O que está na Constituição é que basta você ter 18 anos para você, né, se candidatar a vereador, basta que você tenha 21 anos para que você se candidate a deputado estadual, deputado federal, basta que você tenha 35 anos para você se candidatar a governo, a Senado. Então, assim, não coloca ali outras condições, como você está trabalhando com leis, quando eu falo de legislativo. Então, você precisa ter conhecimento, e, no mínimo, você deve ter um curso de direito, no mínimo, né? ou um curso de economia, porque existem também outras comissões lá dentro. Mas eu acho que se faz necessário você ter formação, conhecimento, para que você seja diferencial e que você realmente trabalhe para melhorar, transformar a vida das pessoas, porque o político é isso. O político não é aquele que entra numa campanha, numa eleição, pensando em se favorecer, que é isso que a gente vê muito, né? As últimas eleições é muito isso, é um toma lá da cá, é sempre pensando em si e não pensando na população. Por isso passamos por tantas situações de dificuldades, né? De falta de emprego, de falta de infraestrutura, de incentivo, sabe, para as populações. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Você entrar na vida pública, você precisa ter formação, você precisa ter conhecimento e precisa ter também muita vontade e disponibilidade, porque a partir daquele momento a sua vida não é mais a sua vida é a vida
dos cidadãos da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, é uma doação. Você ali é um empregado, povo, né? É um funcionário do povo, porque você está representando milhares de vozes. Você foi eleito com muitos votos. Então, você tem que representar, né, e devolver a confiança em forma de trabalho. Agora, vamos falar dessa questão da eleição. Desde a última eleição geral, a gente vem acompanhando que o cenário político nacional, eu vou me ater ao nacional, depois a gente, se quiser, a gente pode falar do local, mas assim, o nacional ele vem se polarizando. E eu não acho que isso é saudável, mas é a minha opinião. Tem gente que pode discordar, tem gente que pode concordar. Mas eu não acho saudável. Quando você só tem duas opções, é muito ruim. Isso não é saudável. A gente precisa ter várias opções para a gente poder analisar e escolher com coerência, né, se aquilo é melhor para você. Então, quando você deixa a eleição ficar no estado que está, que é polarizado, você já está dizendo que ou vai ser esse ou vai ser esse, e é o quê? O ruim ou o menos ruim? Ou só tem opção ruim? Isso é muito, muito complicado e difícil. Então, o que nós temos hoje aí apresentado, para mim, não é saudável, tá? Hoje eu posso dizer, não é saudável, principalmente para nós que somos mulheres. A gente tem que pensar muito nisso, né? Hoje, a situação do país, a gente chegou a níveis alarmantes de desemprego, a níveis alarmantes de fome. Então, assim, eu não quero isso. Então, se isso está acontecendo agora, eu não quero. E quem já teve a oportunidade, e foi quase 20 anos, já fez. E a gente não pode aqui negar. Teve coisas boas e teve coisas ruins, mas já teve oportunidade. Então, eu acho que chegou o momento da gente dar outras opções. Eu fico feliz porque tem aí uma mulher que está, né, tentando, né, chegar Sim. lá, né, como candidata a presidente. E isso é legal porque será, pelo menos, não vai ser a continuidade, porque a primeira mulher que nós tivemos, claro que foi uma vitória, porque a gente teve a primeira mulher presidente, mas ela foi levada, né, por um homem. Então, ela foi a continuidade de um governo. Ela não teve independência nem autonomia para governar. Então, eu fico feliz quando a gente tem mais opções. Eu espero, torço muito para que a gente tenha mais opções. E isso é realmente um processo democrático, Sim. quando você tem várias opções para você escolher. Inclusive, para o nosso seguidor aqui do Portal Convergente, é muito importante lembrarmos que nós trabalhamos aí com a questão da imparcialidade, mas também ensinando o nosso eleitor a como ter uma educação política muito melhor. Então, para você que não conhece todos os candidatos que estão aí ao pleito, nós estamos em um processo de trazer a vida pública desses candidatos. Inclusive, a candidata da semana foi a Simone Tebet, que está como pré-candidata para a presidência do Brasil. Então, estejam aí conferindo nossas redes sociais, acessando. Gostaria de também mandar um abraço para todos os nossos seguidores que estão aqui acompanhando. Temos aqui Mesquita Linda Flor, Isabel Guedes, B. Souza, temos aqui também Camila Falabella, o Marcos, Maria do Socorro, que é minha avó, um grande abraço, a Jaqueline Solimões, Rafael Barbosa, e dentre outros tantos seguidores que estão aqui interagindo conosco. Você que está acompanhando a nossa entrevista, mande suas perguntas. Também gostaria de mandar um abraço para o perfil da Liliane Araújo, que está aqui ao vivo conosco. Um grande abraço a todos. E, dando continuidade à nossa conversa, é muito interessante a colocação que foi feita, que você também falou sobre a questão aqui, local, da nossa política local. E algo que vem sendo muito falado é a questão da Zona Franca, que vem sendo um grande problema para todos os amazonenses, principalmente para aí os políticos que estão nos representando, uma vez que nós estamos aí realmente lutando para tentar manter a nossa Zona Franca. E queria saber um pouco mais se você acredita que o Estado tem que diversificar, qual a sua opinião quanto a essa situação que nós estamos vivendo com a Zona Franca atualmente. Você acredita que é um ataque, que não é um ataque, que está sendo a melhor medida? Qual o seu posicionamento quanto a isso? Eu acho que não chega a ser um ataque. Eu acho que a gente sempre se acomodou com a questão da garantia constitucional da Zona Franca, né? Então, os nossos representantes se acomodaram. Olha quantos anos a Zona Franca já existe, né? E o que foi feito? Nada. A gente estagnou economicamente num único modelo, que é a indústria.
E a gente concentrou isso o quê? Na capital. E a gente esqueceu que a gente tem um estado que é o maior em extensão, e riquíssimo também em riquezas naturais, minerais, que nós somos aqui o centro das atenções do mundo, e os nossos representantes, infelizmente, se acomodaram com um único modelo. E a gente hoje sofre as consequências disso. Por quê? O Brasil é muito grande, é diverso, e qual é o estado que não vai querer uma isenção dessa fiscal para poder gerar empregos no seu estado, na sua cidade? Então, isso sempre foi motivo, isso não vem de agora. Sempre foi um motivo e isso sempre acontece, isso para quem está acompanhando aí, fique atento, isso sempre acontece em anos eleitorais. Que eu acho que às vezes é para forçar assim, olha, nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando pela Zona Franca, pela manutenção, quando, na verdade, a gente chegou num momento muito crítico que foi preciso entrar, né, com uma ação no STF para a gente garantir, ratificar o que já está na Constituição. Olha a que ponto nós chegamos. Se a gente tivesse tido representantes, porque a gente tem pessoas que estão querendo voltar também, né, ao poder, sim, e que já tiveram oportunidades e que ensaiaram, né, outros modelos econômicos, mas que não levaram adiante. Então, isso é muito triste, porque a gente tem municípios aí que são conhecidos e, às vezes, conhecidos para fora, né, do nosso estado, do nosso país, com as suas riquezas, com as suas belezas naturais, mas que não é valorizado localmente. Então, a gente pode estar diversificando. Eu acho que todo representante do Executivo, do Estado do Amazonas, né, nesse caso, o governo, ele deve estar, sim, valorizando o turismo. A gente tem estados que sobrevivem do turismo, né? Estados pequenos no Brasil. A gente tem riquezas minerais, né, que podem ser exploradas com todo um cuidado, todo um manejo, um planejamento. Assim como temos as riquezas vegetais, que se ensaiou muito o extrativismo. Eu não sou contra, desde que você faça de forma controlada, ordenada, e que você mantenha o desenvolvimento das pessoas que convivem dentro daquelas comunidades, porque você não pode chegar lá só explorar e acabar com tudo e não dar uma condição, uma qualidade de vida para quem já mora lá, que muitas das vezes é explorado para estar exercendo essa atividade econômica. Então, eu acho que a gente tem muitas opções e eu espero muito que o STF tenha um entendimento sensato, né, e que seja realmente reconhecido o direito, mas que a gente não fique acomodado nesse único modelo, porque a gente chegou no nível mais alarmante de 17 milhões de desempregados. Nunca na história do Brasil a gente chegou num número desse. Então, é muito preocupante. E isso sem falar no número de pessoas que estão em extrema pobreza e passando fome. Então, eu espero, e isso não está diferente aqui do nosso estado, não. Se a gente andar, a gente sabe que não está fácil. A gente tem muitas pessoas desempregadas, então acho que a gente precisa rever esse modelo econômico, né, que a gente sempre foi atrelado. Eu fico muito grata pela sua colocação, de também explicar um pouco desse processo para o nosso seguidor. Você aí que não está acompanhando, dê uma olhadinha nas redes sociais do Portal Convergente. Nós fazemos aí a cobertura completa para você ter um melhor entendimento sobre o que tem acontecido, não somente em Manaus, como no mundo. E agora, dando continuidade, você também falou sobre algo muito importante, que é a questão de andar, de saber a realidade do interior, do nosso estado. Como você está como pré-candidata para deputada federal, nós queremos saber como é que vai ser aí a dinâmica da sua campanha. Você já está indo para os interiores? Hoje nós temos a questão das redes sociais, que muitos políticos estão aderindo a uma campanha online, virtual. Como é que vai ser o seu posicionamento quanto a isso? Desde a última eleição, né, a questão da campanha virtual começou a ganhar mais destaque. Mas eu ainda acredito no olho, sabe? Na conversa mesmo, na questão pessoal de você caminhar, porque como é que você vai saber a realidade? Muitas das vezes o que está na rede social não é real, né? Pode ser uma fantasia, pode ser uma mentira.
Então, assim, eu acho que se você quer ser político, você tem que andar. Né? Você tem que conversar com as pessoas, você tem que ouvir as demandas das pessoas, porque você tem ideias preconcebidas, você tem projetos em mente, mas para que você concretize isso, você precisa ouvir para saber se realmente a tua ideia, o teu projeto vai atender às demandas, os anseios da sociedade. E eu venho fazendo andanças desde que eu acho que eu me entendo como profissional da comunicação. Eu nunca deixei de estar num bairro. Eu comecei no jornalismo comunitário, então eu fazia as pautas de falta d'água, falta de não tem energia elétrica numa comunidade, tem uma UBS, mas não funciona, tem uma escola, mas não funciona, não tem creche, sabe? Essas questões comunitárias sempre nortearam, né, a minha trajetória como profissional. E na política também não foi diferente, porque eu preciso estar sabendo a realidade. E o que eu observo é que as pessoas ainda querem isso. Eles não querem um político de gabinete, eles querem um político presente, um político que esteja aqui e que entendam. Mas é também necessário a gente também romper com velhas práticas, que ainda existe muito, e que foi muito utilizada na última campanha por conta da situação castigada, né? A própria população, não é só as pessoas às vezes reclamam, mas o político tem uma visão distorcida, né? Mas o político, ele já entra para roubar, ele já entra com a má intenção, ele não está pensando. Mas também, você, cidadão, não esqueça que muitas das vezes você também já começa a estabelecer uma relação comercial com o seu preferido, com o seu candidato, com aquele que você já acompanha, já admira. Então, assim, a gente precisa romper com velhas práticas. Se você quer ser um exemplo, você tem que começar a dar o exemplo. Então, muitas dessas práticas viciosas que eu condeno e combato, porque as minhas campanhas sempre foram educativas, e eu acho que é isso. Eu acho que foi por isso que eu ainda não cheguei lá, por conta de romper esse ciclo vicioso da política do toma lá da cá, ou das pessoas, não, mas eu vou votar nesse aqui mesmo, ou eu vou ficar com esse aqui porque ele rouba mais faz. Gente, isso é inadmissível. Você não pode mais hoje aceitar esse tipo de político e de candidato. E você também, como cidadão, também deve dar o exemplo. Você não tem noção do poder que você tem nas suas mãos. Então, quando você decide errado, quando você começa errado, você pode ter certeza, vai dar errado. Por isso que nós estamos desse jeito. A gente precisa romper e o comportamento tem que começar e a ação agora, com você, consigo mesmo. Faça análises. Hoje em dia está tudo muito fácil, muito prático. Entra na internet. Estamos tendo tempo hábil, até porque estamos num período de pré-campanha, onde algumas coisas são permitidas, outras não. Mas, até então, o meu nome foi colocado à disposição, ainda não foi homologado. É preciso a gente seguir algumas regras, né? Vai ter a convenção, então, após a convenção, serei candidata. Enquanto isso, estou colocando meu nome à disposição e trabalhando a questão educativa para que o cidadão tenha mais consciência e entenda o poder que ele tem nas mãos. Então, hoje em dia, acessa o Google lá, já começa a pesquisar as pessoas que estão no poder. Coloca lá o nome, veja se responde a processo, veja se fez alguma coisa pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Começa assim. Existe até um site que, até o final da entrevista eu vou lembrar, que ele acompanha os mandatos dos deputados federais e dos senadores. E eu acho que é importante que todo mundo tenha acesso à informação e a conhecimento. Então, vá lá, já comece a ver quem são os faltosos, quem são os gastadores, os campeões de gastos de verbas públicas e quem são aqueles que não fazem nada, absolutamente nada pelo seu estado, pela sua cidade. E isso faz toda a diferença. Quando você faz essa análise e você vai lá e escolhe com consciência, você vai ver que vai mudar a história. É verdade. Nós aqui temos esse compromisso de preparar o nosso eleitor para a questão, o nosso leitor para o momento da eleição, para estar aí se preparando, para estar estudando um pouco mais para esse momento. E agora, para nós já irmos finalizando, nosso tempo é curto, nós sabemos aí que o Instagram ele tem um tempo de limite, mas eu quero fazer uma última pergunta, principalmente em especial
a semana aí da liberdade de imprensa, né, que nós estivemos comemorando, tem sido um momento de muito ataque à questão da comunicação, da imprensa, de muitas fake news, que é algo muito complicado também, que nós estamos aí lutando contra hoje em dia. Você, como comunicadora, como você vê isso? Como política também, você defende a questão da liberdade da imprensa? Como é que é a sua colocação? Mais do que nunca, nós estamos vendo diversas declarações de alguns políticos, de algumas pautas, de algumas demandas, que estão aí se opondo, que acreditam que a imprensa tem usado até demais aí uma possível liberdade de expressão de uma forma um tanto pejorativa. Então, qual a sua colocação quanto a isso? E deixo aí o espaço também aberto para você mandar suas mensagens, convidar os nossos seguidores a estar conhecendo o seu perfil. Agora o momento é seu. Historicamente, dizem, né, está na literatura, que a imprensa é o quarto poder. E eu acredito que é um poder, sim. Mas a questão da liberdade de imprensa, a gente tem isso como uma garantia na própria Constituição. Então, o que eu vejo hoje é que muitas das nossas garantias elas estão sendo violadas. E isso nos deixa muito triste quando a gente já tem um direito, ele já está, né, já é adquirido, e muitas das vezes a gente tem que estar tendo que provar que nós temos direito àquilo e estamos sendo constantemente tolhidos, né, de atuar na nossa área, porque nós já temos essa garantia. E muitas das vezes o que a gente observa, e ultimamente tem sido muito isso, é a briga de egos entre os poderes. O poder legislativo quer mandar mais que o judiciário mais que o legislativo, quando os poderes, eles constitucionalmente, gente, eles são harmônicos e independentes entre si. Nenhum deve interferir no outro. Eles têm a segunda função, que é fiscalizar um ao outro, mas cada um tem a sua principal função. O judiciário é o de justiça. O legislativo é o de legislar, né? E o executivo é o de da gestão, né? Mas eu fico triste porque isso abre margem para o que a gente sofre hoje como profissionais da comunicação, onde a gente verifica que muitas pessoas se apropriam, né, dessas margens que vão acontecendo com essas decisões que são tomadas, às vezes, muitas das vezes equivocadas, né? Pessoas às vezes sendo presas por estar exercendo o seu direito de liberdade de imprensa, e isso causa todo esse transtorno que a gente vive hoje, ou seja, essa instabilidade, né, nos poderes, essa instabilidade da gente hoje não saber se eu realmente tenho esse direito ou não, quando na verdade nós temos. Então, eu espero e torço muito, sou uma defensora dos direitos, acho que o senso de justiça sempre fez parte da minha vida, não é à toa que foi sempre a minha primeira opção. E só depois eu consegui realmente realizar esse sonho, que é cursar uma faculdade de Direito. E agora caminhando aí para o exame da ordem, porque a gente só se torna realmente um ator dentro, né, dessa profissão quando a gente tem a nossa carteira da ordem. Então, eu espero muito ser essa defensora. Eu espero muito defender, né, essas causas, principalmente as causas da qual eu faço parte e defendo. Então, eu estou torcendo muito por isso, e eu queria aproveitar agora para agradecer todo o público do Convergente, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que se eu pudesse, eu poderia estar aqui, olha, eu ficaria aqui horas e horas. Agradecer também o pessoal que está aí acompanhando aí no meu Instagram, que continuem acompanhando as redes sociais. Para o pessoal do Convergente, a minha rede social é @LilianeAraújoOficial. Bem facinho, tá lá, foto de anos, mas acompanhe, mande sugestões, a gente está aberto a isso, né? A gente tem que ser um aliado, né? Uma pessoa próxima, e é isso. Muito obrigada.
E a você aí que está nos acompanhando, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que esteja aqui outras vezes conosco, o espaço está aberto. A vocês que estão aqui nos acompanhando, fiquem ligadinhos no Portal Convergente. Nós vamos ter uma matéria. Estamos aí com esse processo de estar convidando pré-candidatos, tanto para pré-candidato para deputado estadual, federal, Senado. Nós vamos estar fazendo uma cobertura política completa para você. Aqui é Letícia Barbosa apresentando mais um debate político no portal O Convergente. Tchau.